Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como foi a estreia de Hernan Crespo pelo São Paulo? Teve um novo esquema, as possibilidades e os problemas. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Empate em 1 a 1 com o Botafogo de Ribeirão Preto no Morumbi, estreia do Campeonato Paulista, mas o que a gente queria ver mesmo era o primeiro novo time do São Paulo iniciando a era Hernan Crespo. Ainda com algumas, digamos, situações remanescentes de Fernando Diniz, como não poderia deixar de ser, porque mais de um ano de trabalho, ainda há alguns movimentos, mas eu também quero falar sobre isso. Quando você vê o Thiago Volpi saindo jogando com os pés e o São Paulo fazendo uma saída de três, como a gente chama, no caso tinha até 3 zagueiros no jogo de hoje, mas quando o Daniel Alves vem buscar essa bola entre os zagueiros para começar a construção da jogada, isso é boa parte do que a gente via do Fernando Diniz, mas se não fosse também Hernan Crespo, já haveria uma mudança. Imagino eu que mesmo que o Crespo pensasse diferente, e sabemos que ele não pensa, ele já teria orientado o time a sair de uma forma diferente em algumas situações. Bom, não foi o que aconteceu. E não foi assim em raros momentos. Não, o São Paulo ainda mantém muito do trabalho do Diniz, o que eu acho válido, porque você não... Como a gente já falou antes, né? Você não quebra uma sequência, você não quebra um trabalho, você não inverte toda a lógica, você simplesmente dá sequência, dá continuidade com um cara que talvez tenha ideias similares, mas que na prática consiga fazer melhor do que fez o Diniz. Porque o futebol ele é feito de muitas coisas, né? Você não define apenas um conceito tático e ele determina aquele conceito tático se você vai ser campeão ou não. Para você ser campeão é uma série de fatores, tem a aleatoriedade do jogo, tem o adversário, tem como você combate esse adversário, tem o momento técnico dos times, tem a individualidade, tem a forma como você encaixa a marcação, enfim, tem a bola que entra no gol adversário e não entra no seu. São muitas nuances, né, para você ser campeão. Então, o que o São Paulo espera, o que o torcedor espera? Que mesmo com algumas ideias semelhantes, que o Crespo consiga colher frutos daquilo que foi plantado pelo Fernando Diniz, correto? Bom, vamos lá. O Crespo adotou um esquema de 3 zagueiros, como a gente já especulava também que ele fosse fazer em alguns jogos. Não sei se isso vai ser uma máxima do seu trabalho, mas é uma possibilidade, né? Como a gente já havia especulado, inclusive para utilizar o Daniel Alves de ala. Não foi o que ele fez. E acho que dificilmente ele fará. Tudo bem que hoje ele não tinha um Luan, e aí o Daniel Alves foi, sim, o primeiro volante. O que eu já falei que com o Diniz, por exemplo, eu considerava um desperdício. O Daniel é o tipo do cara que ele tem que estar próximo da área. Não que ele não esteja em vários momentos, inclusive participou dos 2 gols do São Paulo, né? Um que valeu e outro que não. Já vamos falar sobre as questões envolvendo a arbitragem. Mas o Daniel, eu acho um desperdício você deixar ele tão longe do gol. E na ala, pelo brilhante lateral que foi durante toda a sua carreira, num esquema de 3 zagueiros, ele atuaria como um ponta, ele seria um ala armador, ele seria um articulador do time, eu acho que ele contribuiria muito. O Juan Fran já não faz mais parte do São Paulo, né? O contrato encerrou, ele até antecipou a sua ida, foi embora e tudo mais. O Igor Vinícius foi pela direita, o Reinaldo pela esquerda e os 3 zagueiros, o Bruno Alves, o Arboleda e o Léo. Ele optou pelo Léo. E aí no meio de campo ali o Tietê, o Daniel Alves e o Igor Gomes com o Luciano e o Pablo. Falem o que quiser do Pablo, eu também tenho as minhas críticas e contestações sobre o Pablo, mas ele é um jogador que está muito sem confiança, talvez não seja aquele cara que valha um investimento de 26 milhões de reais, talvez não seja exatamente aquilo que o torcedor sempre espera, mas o Pablo ele rende. Ele é um jogador que não foi campeão da Sul-Americana à toa, ele jogou muito no Atlético Paranaense e se valorizou muito quando o São Paulo o contratou. Vejam que ele dá uma assistência muito importante pro gol do Arboleda e faz um gol, cara, difícil de ser feito e maravilhoso, que a arbitragem anula. Mas um gol assim, de um giro, ele domina com a direita, gira de canhota, chuta de uma forma que o goleiro não conseguiria defender. Eu acho o Pablo importante, em vários momentos ele foi, só que também teve uma sequência ruim, e a ponto do Brenner chegar a dominar a posição e a gente nem contestar, né? Mas eu acho que o Pablo pode ser útil, tá? Acho que o Pablo, se tiver uma sequência, pode corresponder.
inclusive com o Luciano, que sai da área para tentar fazer, digamos, um jogador atrás do 9, né? Ele faz isso muito bem, ele começa a jogada, sai da área, tenta ajudar na armação, abre espaço. Talvez a dupla funcione, tá? E aí tô colocando bem como possibilidade, como perspectiva, pra gente ver mais, obviamente. O Galliano entrou pelo lado direito, ainda precisa de sequência, é um jogador de uma característica que o São Paulo não tinha só o Toró, que não conseguiu render, mas é um jogador que desde a saída do Antony, né, todo mundo esperava, poxa, põe o Galliano pra jogar, que é um jovem paraguaio da base do São Paulo. Ele entrou pelo lado direito no segundo tempo no lugar do Igor Vinícius. O Bruno Rodrigues entra no lado esquerdo no lugar do Léo, aí ele tira um dos zagueiros, fica só com 2, e o Bruno Rodrigues entra pelo lado esquerdo. Num segundo tempo, depois do São Paulo ter tomado o gol do Dudu, né, e aí ter ido pra frente para tentar alguma coisa. E aí o São Paulo pressiona, martelando uma defesa muito bem postada pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O que é natural. As equipes do interior, quando vão jogar com equipes grandes na capital, especialmente, se fecham muito. Quando fazem o gol, então... Nossa, aí não passa nada, né? Nem sinal de Wi-Fi, como a gente fala. Ficou todo mundo lá atrás e foi muito difícil do São Paulo entrar. Por isso que o Crespo tentou abrir o time, com o Galliano numa ponta, o Bruno Rodrigues na outra, circulação de bola, o Daniel Alves flutuando. Só que esse é o risco, né? O São Paulo com isso avança muito a sua linha. Você vê o Arboleda e o Daniel Alves vindo buscar a bola no meio de campo. E aí tem que cuidar o sistema defensivo, porque o gol do Botafogo foi justamente nas costas da defesa. Assim como era o time do Fernando Diniz. Então esses ajustes ainda precisarão ser feitos. E aí o São Paulo tentou chegar, o Hernandes até entrou no finalzinho do jogo também, o São Paulo arriscou muito de fora da área, o que eu considerei positivo, obrigando o goleiro Igor a fazer várias defesas, às vezes batia a roupa, sobrava para um atacante ali e a defesa tirava, enfim, mas o São Paulo estava em cima buscando o gol, isso eu achei positivo também. Chega o empate e chega a virada, quando a arbitragem marca o impedimento na origem do Daniel Alves. Um lance muito discutido, muito ajustado, muito difícil de ser analisado, porque infelizmente, eu digo isso com muita dor, nós não temos mais garantias para confiar na tecnologia. A gente não sabe mais se é verdade ou não, não sabemos. E a gente tem que confiar, né? Por quê? Porque essa linha tracejada, ela é definida por um ser humano, né? Por um auxiliar lá do árbitro de vídeo. Então ela é tecnológica, obviamente, com as linhas e tudo mais, para definir se o cara está impedido ou não, mas quem traceja, quem coloca o ponto do penúltimo defensor ali para ver se o jogador, o atacante, né, no caso o Daniel Alves, se ele tinha condição ou não, é um ser humano que coloca. E se essa linha for um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, pode ter divergência no resultado. Então é por isso que é um lance extremamente discutível. Eu fiquei com a sensação de mesma linha. Só que... o que eu vou fazer, né? E é uma novidade, o VAR está desde a primeira rodada nesse Campeonato Paulista. Nos anos anteriores entrava somente nas fases finais. E a gente está dependendo ainda da tecnologia e que ela seja mais transparente, é isso que a gente espera. Depois no final teve um pênalti reclamado pelo São Paulo, o árbitro se confundiu, eu achei ele muito confuso no final, ele deu um acréscimo, aí não encerrou o jogo, aí deu o lance polêmico, aí ele marcou escanteio, resolveu não marcar nada, e foi ali abalroado, né, e pressionado pelos jogadores, pedindo pênalti e tal, o Salim Chaves estava meio perdido no jogo. Mas eu confesso a vocês que eu não considerei pênalti no Hernandes, achei um choque normal ali, embora o jogador tenha ido no corpo do Hernandes, ele já tinha se livrado da bola, achei um choque, tá? O lance do gol do Pablo, desse impedimento do Daniel Alves, achei bem discutível. Mas o que mais importa nesse momento, eu sei que pro torcedor o que vale é vencer sempre, né? O que mais importa, pelo menos para mim, é você analisar um trabalho que está começando, de um São Paulo que decepcionou pela expectativa criada no Campeonato Brasileiro, mas que classifica para a fase de grupos, que tem um elenco interessante, que precisa de reforços pontuais, que está começando um novo trabalho com um novo treinador, de que forma que esse cara pensa, como que esse cara projeta as suas ideias, como o São Paulo está se portando para tentar buscar um título que não vem desde, atenção, 2005, é muito tempo que o São Paulo não vence o Campeonato Paulista, então é necessário buscar essa conquista sim, porque num jejum, quando você começa a mandar na tua casa, dentro do teu certame, dentro do teu estado, as coisas começam a mudar.
Para você pensar em brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, você tem que primeiro ganhar aqui, ganhar do teu rival, ganhar do teu estado, ganhar o teu campeonato regional. Isso começa a dar confiança, isso bota uma taça no armário de um torcedor que não comemora há 8, 9 anos, já vai fazer. Então é importante que o São Paulo busque esse campeonato, mas a gente precisa também entender de que forma o São Paulo vai fazer isso. Por isso esses primeiros movimentos do Crespo era importante a gente observar. E vocês, gostaram do que viram? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!